Então tenho visto um monte de gente brilhante que no tempo sabe o que quer. Virou tudo cor de burro quando foge. Isso é também uma das coisas do digital. O digital é instantâneo, né? E tem muita gente que acha que as coisas na vida podem ser feitas de forma instantânea. Mas não, elas têm um tempo. É que nem o ovo e o pássaro. Tem um tempo. Claro. Oi pessoal, hoje estou aqui com a Lala de Heyselin, que é uma futurista desde 95. Ela trouxe a economia criativa para o Brasil e ela ajudou a implementar no mundo as novas economias e como é que fala? Futuring. Fala a verdade, é uma mulher poderosíssima. Muito obrigada, Lala. Dá um beijo por você estar aqui conosco. Um prazer. E ela tem muito a falar conosco, tá? Vamos lá. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Futuring é uma coisa que já existe, mas aonde eu sou tem pouca gente no mundo que trabalha com isso, é nessa combinação de novas economias e futuring. Então, e aí como eu tive esse privilégio de participar no mundo de implementação de economia criativa como estratégia, nos muitos anos que eu trabalhei no sistema ONU e tal, essa combinação com o futuro foi sempre a chave. E aí as novas economias com foco em colaboração, mas aí eu já te conto mais detalhes por que isso é chave. Tá. Eu gostaria que você falasse para nós quando é que começaram os convites de palestra, que faz muito tempo, eu sei que você faz palestra. Naquela época, qual era o tema e como foi esse começo? Conta pra gente. Bom, palestra eu sempre dei, porque eu sempre tive... Eu acho que eu era futurista mesmo antes de existir o termo. Então, eu era inovadora, eu era vanguarda, eu era o que fosse. Então, sempre aonde eu estava, me chamavam para falar sobre aquilo que eu fazia. Mas como palestrante profissional, começa aí com a questão de empreendedorismo. Porque no final dos anos 90, eu comecei a trabalhar com governos locais e com o Sebrae, em desenvolvimento local a partir de cultura. Nem se usava ainda a palavra economia criativa, que começa a ser adotada a partir de 2004, 2005. E foi aí que eu comecei a fazer palestras de empreendedorismo. E como eu venho das artes, eu fui atriz, trabalhei em TV, etc. Elas sempre tiveram essa marca de ter sempre um sabor de arte e de cultura. E tinha uma super bacana, a gente só não fez mais porque a produção dela é complicada, que era um paralelo entre o universo do circo e do empreendedorismo. Era muito legal, a gente fez algumas vezes. E depois, com a questão da economia criativa, aí comecei a falar muito pelo mundo, 4 continentes, falei pra caramba. E quando eu criei o movimento Crie Futuros, que foi a partir de 2008, que foi um dos primeiros movimentos no mundo de falar de futuros desejáveis e não prováveis. De não falar de tendência, mas de dizer, escuta, a gente sabe o que a gente não quer, mas o que a gente quer? E o Crie Futuros foi a partir de um prêmio da Cooperação Espanhola e ele fez muito sucesso, porque era muito raro. Então eu falei no mundo afora sobre isso e aí começou a parte de carreira de palestrante mesmo. E o foco em geral é esse, de futuro, de novas economias, agora muita coisa ligada à colaboração, muita coisa ligada à sustentabilidade numa visão mais ampla, porque quando a gente trabalha com essas novas economias, na verdade a gente alcança a sustentabilidade, indo não só pelo ambiental. E como é que funcionava essas palestras que você fazia no exterior? Como que as pessoas se descobriam? Como que foi essa sua experiência? Eu tenho um perfil muito raro. Assim, se você olhar meu currículo, às vezes nem eu acredito que eu fiz aquilo tudo. São 110 legal, páginas, é uma loucura. Então, sei lá, quando foi aprovada a Convenção da Diversidade Cultural, há uns anos, precisava alguém que... teve um movimento de indicação em vários países de quem poderia participar de um grupo para ver como isso seria implementado. Eu fui indicada, curiosamente, não pelo Brasil, mas pelo Uruguai, pela Argentina e pela Espanha. E aí, quando eles me chamaram, eu falei, não, vocês são de
diplomatas internacionais, juristas e tal, e eu acho que eu não tenho muito a contribuir, e eles disseram, ao contrário, você é a pessoa mais diversa que a gente conseguiu encontrar no mundo. Que bacana! Então sempre foi assim, porque pela originalidade do trabalho. Tanto que, por exemplo, quando eu sou contratada pelo Sebrae, por governos e tal, eu sou contratada com inexigibilidade, porque eu sou detentora de metodologia própria. Não tem outra que tenha esse trabalho. Então sempre me acharam por isso. Você lembra quando eu estava na China e eu quis te encontrar lá? Sim. E você estava lotada de coisa. Eu falei, Sandra, não tem condição da gente se encontrar e tal, porque eu tô muita cara cheia de coisa, tá? Então, realmente, essa tua carreira internacional é quase que igual, né? Muitas coisas você fez lá fora e muitas coisas você faz aqui dentro. Eu fiz quase mais fora do que aqui dentro. É o que eu imaginava. E aí, o que aconteceu? Quando eu sempre trabalhei com quem decide, com quem soluciona problemas. E eu digo que se me perguntam o que eu sou, eu desenvolvo soluções. Porque não adianta você, como futurista, dizer, olha, aqui tem um problema. Você precisa vir com a etapa seguinte, quer dizer, esse problema pode ter tal solução. Que esse é meu trabalho de hoje, que a gente chamou de fluxonomia, que é essa combinação de futuro e novas economias. E aí, o que acontecia? No trabalho como assessora, eu notei que a última coisa muito grande que eu fiz foi para o governo de Cabo Verde, a convite de várias agências do sistema ONU, da World Trade Organization e tal. E aí, é sentar e pensar um país solucionado por novas economias. E aí você fala, uau, tem jeito. Na hora de apresentar para os ministros, o que acontecia? Uns ministros não entendiam nada do que você estava falando. Outros ministros entendiam e diziam, legal, mas quem sabe fazer isso? E aí me deu uma trava. Isso foi em 2013 e eu falei, pois quer dizer, você tinha como resolver, mas e aplicar? Exatamente. Né? Essa que era a questão, né? Porque um assessor, ele aponta caminhos. Sim. Só que aí a pessoa diz, tá legal, mas e como eu trilho esse caminho? Aí eu falei, é verdade. E aí eu parei o trabalho internacional, eu tinha ficado quase 10 anos viajando e trabalhando pelo mundo, e dando como assessora, como consultora, como palestrante, e aí eu vim preparar pessoas para isso. Então hoje o meu cotidiano é de formar pessoas nessa combinação de novas economias e futuro, que não existe. Tem quem forma em futuro, principalmente fora do Brasil, por um preço altíssimo, e um futuro às vezes bastante focado em tecnologia, e a gente precisa muito de novas maneiras de pensar, novas organizações, e por isso a colaboração, e em desenvolver as ferramentas. Então eu sou fazedora. Entendi. Então a gente tem as ferramentas, por exemplo, recurso não é só dinheiro. Existe recurso, conhecimento é recurso, espaço para ser compartilhado é recurso, acesso a redes e pessoas é recursos. A gente chama isso de recursos 4D, porque são de outras dimensões além do financeiro. Certo. A gente precisa disso, porque imagina que legal se de repente você põe umas lentes que te ajudam a ver que você achava que você tinha X de recurso e de repente você descobre que você tem 4X. Então você tem 50 em dinheiro, só que se você for juntar com os outros tipos de recursos, você tem 200. Então a gente criou ferramentas para trabalhar com isso. Então o meu cotidiano, por exemplo, é de formar pessoas, desenvolver ferramentas e de trabalhar com organizações e indivíduos que estão mudando isso. Então um dos últimos trabalhos lindos, por exemplo, foi na Natura, com o programa Amazônia, que é um programa enorme, e de desenvolver um novo negócio para a Natura e para a Amazônia. Um novo negócio com um novo modelo de negócio, então adotando as novas economias. Eu ia até te perguntar justamente sobre a tua rotina e você já começou a falar, o meu cotidiano e tal. Então, como você falou do teu cotidiano profissional, me fala um pouquinho sobre o teu cotidiano pessoal. Certo. Como é que é a sua organização familiar? Me fala um pouquinho. Eu tenho uma filha, um neto, um namorado. Meu neto tem 1 ano e 5 meses, é inacreditável, é fenomenal. Esse é o Tomás. Ai, que lindo, Tomás. E aí a minha vida se organiza como? Eu acho que eu passo a maior parte do tempo percebendo.
porque isso no trabalho que a gente faz é a primeira coisa que a gente nota que é essencial. Se você não percebe o que está acontecendo, você não sabe escolher. E todo o problema desse tempo é escolher. Então é a primeira coisa que eu diria assim, olha, organização, pessoa, indivíduo, profissional, você tem um problema na sua vida. Esse problema é o que você escolhe. Não te falta tempo, te falta ver onde você põe o seu tempo. Não te faltam recursos, te falta enxergar esses recursos. Não te faltam pessoas, te falta escolher com quem você vai conectar. Então toda a questão é ver como é que escolhe. Tá. Só que para eu escolher eu antes tenho que perceber o que está acontecendo. Eu tenho que perceber o presente, eu tenho que saber para onde eu quero ir no futuro e aí eu me organizo. Então o meu tempo é dedicado sobretudo a perceber. Vou dar um exemplo. A gente fala muito de exponencial agora, né? Esse ano de 2020, inclusive isso é um dos principais temas que eu estou trabalhando como palestra nesse ano. Esse ano de 2020, ele é decisivo. Aquilo que a gente escolher agora vai definir o nosso futuro. Por quê? Sabe o exponencial? Sim. Todo mundo fala do exponencial. Qual é o lance do exponencial? O exponencial começa devagarinho e de repente, Certo. E nós estamos vivendo o exponencial porque a vida em rede, ela tem uma dinâmica exponencial. 5 e 5 não dá mais 10, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Para dar usar um exemplo, imagina um frasco, vou pegar aqui uma xicrinha. Em 60 minutos essa xicrinha vai encher de bactérias que vão dobrando a cada minuto. Dobra, 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 encheu. O que acontece? No minuto 55 dos 60, a xícara vai estar 3% cheia. Aí a gente olha e fala, não é para tanto. Não tem tanta coisa acontecendo assim. Porque não ficou tão visível. Só que no minuto 55 tá aqui um tiquinho, 3%. No minuto 59 tá pela metade. Tá. O que está acontecendo agora? E que é um desespero para quem é futurista e enxerga o futuro. Certo. Nós estamos aqui no 55. Não parece que a mudança é tanto. Porém, eu diria que entre 22 e 25 nós vamos estar no minuto 55. A vida... E aí, o que é o pior da xicrinha? Ok, encheu uma xicrinha em 60 minutos. Depois de 5 minutos tem 32 xicrinhas cheias, porque as bactérias dobraram. Então, isso serve como metáfora para imaginar que quando a gente olha o mundo há 55 anos atrás, não dá para imaginar como ele vai ser daqui a 5 anos. É verdade. E a gente não percebe isso, por isso que eu falei que eu fico mais tempo percebendo. Então, o que a gente precisa? Se neste ano de 2020 a gente tem essa clareza de que o exponencial sozinho é impossível de dar conta, esse é o grande desafio. Por isso que a gente precisa de colaboração e das novas economias. Não dá conta, é impossível. E a gente sente isso. Está todo mundo aflito, angustiado, deprimido e tal. E 2, fazer junto é muito mais complicado do que parece. Não adianta só o desejo, a gente vai se juntar e vai dar tudo certo. É uma tecnologia mesmo, mais complexa até do que as tecnologias, como de fazer uma ponte. Assim. Claro. E então, nesse ano de 2020, a gente precisa compreender que vai mudar, que a gente vai ter que fazer junto, que a gente tem que incorporar economia criativa, economia compartilhada, economia colaborativa, a ideia de recursos além do monetário, trabalhar com o futuro. Nós somos analfabetos em futuro, a gente vai às cegas para um mundo que está mudando em velocidade exponencial, não dá. Não pode ser analfabeto em futuro e só olhar para... É que nem guiar um carro só olhando o retrovisor. Sim. Não vai dar certo. Então, nesse ano, a gente tem que fazer essa escolha de se preparar para isso, para poder, quando chegar o momento da curva exponencial, ela é como uma onda. Uma onda que vem com muita potência, que pode te levar para um outro lugar super bacana ou te dar um caldo. Vide o que aconteceu em 2008. 2008 é um ano de quebra de muita coisa, mas também é o ano que surgem os unicórnios que entenderam qual era a do novo momento. Sim. Então isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que trabalhar. A outra coisa é essa de enxergar possibilidades. Então um dos fortes do trabalho que a gente faz é dar repertório, porque você, quando se pergunta, o que vai ser o futuro?
todo mundo diz o que não quer. E por que não diz o que quer? Porque não tem repertório. E a mídia não contribui em nada, porque a mídia só mostra futuros distópicos, desagradáveis e tal. Então, a outra, por exemplo, dos temas de palestra, e isso é uma coisa que eu estou fazendo nova, porque eu estou sentindo necessidade, é de mostrar outros mundos possíveis. E aí, agora eu estou me preparando mais para fazer isso. Eu já fiz um pouco, agora eu quero fazer mais por setores, sabe? De mostrar quais outras visões para você poder criar repertório para poder escolher. Quando a gente trabalha com uma organização, a primeira coisa que a gente faz é nutrir de repertório. Sim. Porque senão é como se você não tem as pecinhas do Lego, como você vai fazer uma construção? Claro. A Lala escreveu 3 livros, tá? Um deles é Economia Criativa e Desenvolvimento Local, o outro é Futuros Desejáveis e um outro que é Novas Economias Viabilizando Futuros Desejáveis. Ela trouxe 2, né, pra gente. Sim, eu queria que você... de Economia Criativa foi com a Ana Carla Fonseca, que foi com quem começamos aqui toda essa história no Brasil. O Desejável Mundo Novo é esse aqui. Ele é... ele é inspirador, ele foi feito em 2012 para Rio Mais 20. Isso que eu queria saber. Como é que foi essa coisa de fazer esse livro? Como foi que super legal. Por quê? Os 2, por favor, me fala. Esse aqui é fruto do movimento Crie Futuros, esse que eu te contei um pouco. E aí, eu sou nutrida a futuros. Eu acho que eu devo ser a pessoa no mundo que mais escutou desejos de futuro das pessoas. Por exemplo, só na Colômbia foram milhares. Na China, no Japão, em muitos mesmo lugares, de pessoas muito diferentes, de crianças a líderes políticos ou executivos. E é muito interessante quando a gente escuta o que as pessoas desejam para o futuro, porque aí a gente se percebe como somos humanidade, no fundo a gente quer a mesma coisa. Sim. E aí, aqui é um exercício de imaginar 6 temas. O tema relacionado a negócios, ganhar, governar, habitar, cuidar, aprender, relacionar e de como a vida podia ser. E aí o que eu fiz? Eu costurei um pouco de teoria, digamos assim, do meu trabalho como assessora, de ver o que pode ser feito, junto com os desejos das pessoas. Então tem um monte de futuros é muito criados. Legal o livro, jeito é super interessante. Sim. Ele é um livro que ele tem em inglês e em coreano. Foi traduzido na Coreia. E ele é adotado pelo projeto Teach the Future, que é um projeto lindo internacional, que surge a partir do projeto Millennium, do Peter Bishop. Aqui no Brasil, a Rosa Alegria é quem capitaneia. Sim. Você mostrou, né? Vamos mostrar. Sim. Ó, livro. E aí ele é adotado porque ele inspira do que a vida pode ser. E aqui temos a síntese de décadas de trabalho. Isso aqui é um pouco um passo a passo de como aplicar novas economias a criar o seu futuro. O nome, Novas Economias, pode parecer que é um livro de economia, não é, é um livro de vida. Acho que até na próxima edição eu vou mudar o nome, porque é um livro para você saber o que fazer na vida. A gente descobriu, ao longo do tempo e de muito trabalho, que para você conseguir se transformar e começar a deixar de ser analfabeto em futuros e trabalhar com as novas economias, precisa 7 etapas. E aí, isso aqui virou essa espiralzinha, que são a primeira etapa, eu preciso compreender o que acontece no presente. Eu vou já te dizer o que quer dizer isso. Você me pediu... Tem algo que você podia dizer que fosse uma dica para as pessoas? Lá vai. Primeira coisa, eu já te contei. Você precisa aprender a escolher. A gente é ferramenta para aprender a escolher. Precisa compreender o exponencial e compreender que sozinho não dá conta. E não minimizar o momento atual. Essa é a principal dica. Não subestime o momento atual. Não é o momento de empurrar com a barriga, não dá. Não dá. E como dizia o Einstein, um problema não pode ser solucionado pela mesma mente que o criou. Então a gente precisa perder o medo do novo. A gente realmente tem que fazer de uma forma diferente.
porque o que vem é uma outra coisa. A gente estava conversando antes, né? E eu estava te contando um pouco essa diferença entre trabalhar com o futuro como tendências e trabalhar com o que se chama futuring. Porque futuring é um pouco mais contribuir com o design do futuro. Não aquilo que provavelmente será, mas aquilo que seria bom que fosse, ou que o coletivo é melhor para o coletivo. E uma metáfora para isso é que tendência é você pensar a vida do ovo. É você pensar que tudo está continuando da maneira que é. Então é uma visão um pouco ampliada do presente. E futuring é você imaginar a vida do pássaro, que é outra coisa, é uma metamorfose. Esse momento da história é um momento de metamorfose, por isso que ele é tão difícil. A gente não está sofrendo por pouco, nós estamos todo mundo com muita pressão, porque realmente é um momento que a gente sente. Imagina como deve ser a hora que a casca do ovo começa a quebrar. Não deve ser fácil estar lá dentro e dizer, isso aqui tudo está aqui, está acontecendo. E a tendência é dizer, não, deixa eu ficar aqui quietinho dentro da casca para ver se dá para voltar. Mas não, a vida pássaro é muito mais interessante. Claro. Então, o que a gente faz é dizer, bora lá, ser pássaro. E como? E dá para ser... Esse processo é mais interessante do que assustador. Então, o presente, tem momentos na história onde isso acontece. Por exemplo, a última grande mudança foi na passagem de monarquia para a república, ou de uma economia à base de escravos para uma economia industrial. E agora nós estamos vendo uma mudança muito grande em escala global, uma mudança de modelo mesmo. Não é uma crise como a de 2008. A crise de 2008 é uma crise de ajuste, não é uma crise de modelo. Ali, digamos que em 2008 o ovo chacoalhou. Agora nós estamos à beira de virar pássaro. Novos modelos. Vai vir mesmo. outra coisa. Sim. E esta outra coisa pode ser muito legal. Certo. Eu ia te perguntar e quero que você me dê então mais dicas para o pessoal que está nos assistindo, coisas que você fala nas suas palestras que seriam interessantes você falar para eles aqui. Primeira coisa, desencana da tendência, tá? O ovo vai virar pássaro, para quem saber do ovo? Tenta trabalhar com o futuro, não dá para ser analfabeto em futuro, não dá. Isso é uma coisa que nós futuristas falamos sempre. Durante um tempo o problema do mundo foi analfabetismo, agora o problema é ser analfabeto em relação ao futuro. Tem que pensar isso, tem que incluir isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional e dentro da sua empresa. Depois, tua equipe está sofrendo bastante. A gente fala, o exponencial, que legal, o exponencial é muito assustador, porque ninguém dá conta. Ninguém dá conta do número de mensagens, ninguém dá conta de ticar a lista de afazeres, ninguém dá conta de se manter todas as notícias, ninguém dá conta. Sim. E aí a tendência quando a gente não dá conta é querer negar e dizer, então eu largo isso aqui. Isso pode ser muito diferente do que é se a gente souber aproveitar o exponencial a nosso favor e a tecnologia a nosso favor, em vez de ficar vítima dela. A tecnologia em si, ela não é uma solução, ela é indispensável, não tem a menor dúvida. Transformação digital, claro, mas a tecnologia é um meio, não é um fim. E o fim é preparar pessoas, equipes, estruturas e processos para lidar com ela e para aproveitar o junto. Vou usar uma outra metáfora, deixa eu ver se eu consigo explicar de um jeito mais simples. A vida evolui e a evolução da vida é sempre na direção de algo mais simples para algo mais complexo, para dar conta de um mundo complexo. Você sabe que na história da vida houve um momento que teve uma grande hecatombe, não vou descrever em detalhes aqui, mas a maior parte da vida estava ameaçada e para poder sobreviver só existiam organismos unicelulares. Eles começaram a se organizar em células mais complexas. Então você tinha um organismo unicelular que era ciliado, então ele era bom para deslocamento. Outro que sabia
fazer fotossíntese, era bom para gerar energia e tal. Essa combinação gerou a célula como a gente tem. Então, agora, a sociedade precisa da mesma coisa. Qual é o nosso desafio? Não dá mais para operar sozinho. Aqui, nos 3%, ainda é possível. Aí você diz, tudo bem, eu ainda vou ser uma empresa operando sozinho, um indivíduo operando sozinho. A gente vai ter que se organizar em ecossistemas colaborativos. A gente trabalha para ajudar nisso. Então, você empresa, para resolver o seu problema, você vai ter que se juntar com outros, cada um com sua especialidade. Sim. Ou com fornecedor. Ou com fornecedor. E equipes, entre equipes, a sua área se resolver sozinho não vai rolar. Entendi. Só que a boa notícia é que isso é muito legal, porque torna a vida mais fácil, mais interessante, etc. Porque você não tem que carregar todo o piano sozinho, cada um vai fazer uma parte. A questão é que a gente ainda não foi muito preparado para isso, por isso que nossas metodologias e ferramentas, percebendo isso com lentes de futurista, falou, a gente tem que criar pessoas para acompanharem esse processo e as ferramentas para isso. Para aprender a operar como ecossistemas, um ajudando o outro para ficar possível e agradável lidar com o exponencial. Você acha que essa nova geração já está meio que já com um chipzinho na cabeça e já tem isso como uma tendência deles e é uma coisa que nós temos que nos adequar? Como que você vê essa coisa das gerações? Porque todo mundo está vivendo muito mais. Sim. Então a gente vai ter uma humanidade com várias gerações e nós temos que nos entender, não é? Super boa pergunta. Primeira coisa, para dentro desse ecossistema, nós precisamos trazer de volta toda a sabedoria dos mais velhos. Certo. Então, por exemplo, um erro muito comum é tirar os mais velhos para trocar por jovens mais baratos dentro de equipe. Não. O que precisa? Criar ecossistemas mistos. Você precisa da sabedoria desse mais velho, junto com o impulso, a inovação, etc., do mais novo. Então a gente precisa cada vez mais criar essa possibilidade de convívio. E a gente acho que precisa empoderar os adolescentes e os bem jovens mesmos a poder estar junto, né? Ver a Malala e a Greta com toda a questão, olha o impulso que elas têm com 16, com 20. É verdade. A geração de 30 é uma geração muito individualista e muito autossuficiente, os famosos millennials. Dizer, eu sou tudo, eu não preciso de nada, ninguém me ensina e tal. Isso não está funcionando. Então precisa juntar a potência criativa desses muito jovens com a inventividade e tal desses millennials, com a sabedoria e, sobretudo, a sustentação no tempo dos mais velhos. Porque o problema do millennial é que ele muda. Então, o que eu tenho visto é que acaba ficando... Sabe quando você mistura muitas tintas e fica cor de burro quando foge? Sim. Então, tenho visto um monte de gente brilhante que não sabe o que quer. Virou tudo cor de burro quando foge. Porque... Às vezes não tem tanto foco também. Né? E aí não tem... E como isso é também uma das coisas do digital, o digital é instantâneo, né? E tem muita gente que acha que as coisas na vida podem ser feitas de forma instantânea. Mas não, elas têm um tempo. É que nem o ovo e o pássaro. Tem um tempo. Claro. E esse tempo a gente precisa, os ciclos das coisas a gente precisa compreender. Então, esses ecossistemas certamente são ecossistemas que combinam... Vou te dar um exemplo. Eu criei uma personagem. Tem algumas palestras que eu adoro fazer, adoro. Onde eu uso o meu talento de atriz, que eu fui bastante, fiz televisão e tal. E aí eu incorporo uma personagem que chama-se Iris in Spiral. Ela é ativadora de futuros. Ela vive no futuro e ela vem para o presente para ativar futuros. Então o que a Iris diria, por exemplo? A Iris diria que a vida no futuro, em todos os bairros, tem centros makers, onde todo mundo junta todos os resíduos,
sobrou pano, sobrou madeira, sobrou cola, sobrou tinta, blá, blá, blá. Aonde tem aquelas pessoas mais velhas que saíram do mercado do trabalho mais cheio de informação, aonde tem os mais jovens que estão ali colados na telinha e com uma super dificuldade de socialização, e eles estão juntos, aprendendo ofício, fazendo coisas e tal. Em palestra, às vezes eu uso um desenho do Crie Futuros que eu adoro, talvez ele esteja até aqui no livro, não lembro, que é como se fosse um avião reciclado para ser um desses espaços makers e intergeracionais. Aí eles poderiam também dizer que para a gente viver de forma mais fácil, como não dá tempo para nada, e todos nós temos problemas semelhantes, imagina que legal se num condomínio todo mundo tem um idoso. E que trampo, né? Sim, ou todo mundo tem uma criança, ou todo mundo tem que ir no mercado, ou todo mundo tal. E que tal se uma vez por semana cada um fica com o idoso de todo mundo, leva a criança de todo mundo, ou vai no supermercado para todo mundo? Então são essas coisas, desde coisas pequenas até as coisas em escala maior dentro de empresas ou de governos que a gente vai precisar incorporar. E que são meio estranhas, porque diz assim, como assim? Eu vou botar a minha tia com a sua tia? Elas podem achar legal. Realmente. E se você perguntar num prédio... E às vezes você vai fazer a compra, como é uma compra muito maior, às vezes você consegue um desconto. Não tem a menor dúvida. Ou comprar no atacado, não é? Imagina, botar todos esses... Pensa o que acontece. Normalmente o que acontece é que a gente não sabe. Então, um dos trabalhos que a gente adora fazer chama Match 4D. É um mapeamento de recursos. Que aí você entra, por exemplo, dentro de uma organização ou de um coletivo e tal, e vai ver, bom, parece que não tem nada, né? Vamos ver o que tem aqui. E você faz um match, quem precisa e quem oferece. E às vezes você vê que lá dentro tem tudo o que precisa. Eu preciso de alguém que saiba editar vídeo e eu sei fazer imposto de renda. Ele precisa fazer o imposto de renda e sabe editar vídeo. Aqui tem quem tem a tia idosa, aqui tem o outro que também tem, não sei o que. Então é só questão de tornar visível e costurar, dar esses matches. E isso aí é impressionante, porque aí trabalha a confiança, sabe? Sim. Das pessoas, cria estruturas de confiança, de relacionamento e tal, de um jeito super interessante. Não, olha, fala, a mulher tem muito conteúdo, mas o nosso tempo aqui já acabou. Eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Laura, muito, muito obrigada por ter vindo aqui até o escritório. Um prazer, falamos demais, né? Não, foi muito bom, eu te agradeço. Aí eu queria te dar também isso aqui. Esse aqui é o Flux Cycle. Então aqui você conhece recursos das 4 dimensões, aqui a dimensão financeira, os recursos, por exemplo, conhecimento, criatividade e valores, né? Os teus atributos, os teus diferenciais, que está ligada à economia criativa, o teu valor está no teu intangível. Aqui a dimensão ambiental, recursos ambientais são espaços, equipamentos, materiais, recursos naturais, tecnologia, etc., que está ligada à economia compartilhada. A gente pode ganhar muito se a gente compartilha isso tudo. Já está acontecendo, né? Com Airbnb, com Uber. Aqui a dimensão social, importantíssima, porque os recursos sociais são tudo aquilo que junta pessoas. Então todas as organizações, as instituições, time, partido, clube, sistema S, empresa, igreja, tudo é um recurso social. A mídia, importantíssima. E os direitos, as políticas, etc. E a economia que está ligada a ela é a economia colaborativa, que é uma forma de gestão ecossistêmica, onde cada um faz uma parte e o todo ganha. E, finalmente, a dimensão financeira, onde além de recurso financeiro eu tenho tempo. Eu tenho todo tipo de moeda, patrocínio e eu tenho tempo. E isso está ligado a uma economia multivalores, onde a gente gera usando recursos não apenas monetários, mas recursos culturais, ambientais, sociais, e também gerando resultado cultural, ambiental, social e financeiro. E quem quiser, no meu site tem. Fala teu site. Meu site é meu nome.
Lá que está concentrado tudo, laladenzelin.com.br, tem informação do que a gente faz com corporações, das formações, das palestras, dos produtos. Legal. Gente, adorei. Muito obrigada, viu? Beijo.